E me internaram tudo, né? Eu já tinha feito o exame naquele dia. Uhum. Aí ele falou, Vilma, você quer fazer a cirurgia pelo SUS, né? Se for fazer pelo SUS, você precisa ficar internada. Se for particular, né? A gente já vai preparar. E eu falei, não, doutor, se eu conseguir fazer pelo SUS, eu prefiro. Porque eu já tinha passado meu cartão para pagar a cirurgia da minha tia. Né? Eu falei, eu já estou pagando a cirurgia da minha tia, que também era ele que ia fazer a cirurgia da minha tia, né? E eu falei, então, se eu puder fazer a minha pelo SUS... Ele falou, não, faz, mas só que daí você vai ter que ficar internada aqui, esperando, guardando vaga. E um detalhe que você tinha acabado de sair de um processo de recuperação já de outra cirurgia. Eu que eu tinha feito uma bariátrica, mas já fazia um tempo, né? Tinha 2 anos e meio, mais ou menos, eu tinha feito uma bariátrica, né? E daí eu acabei que ficando ali para fazer essa cirurgia da vesícula. E 2 dias depois... eu consegui, né, fazer a cirurgia da vesícula pelo SUS. Ainda voltei embora, pedi para ele. Falei, me libera, doutor. Eu preciso ir em casa, porque eu tenho as mulheres trabalhando. Eu preciso ver meu serviço, né? Eu tenho uma empresa funcionando, né? Eu preciso olhar, né, pessoal? E ele me liberou. Ele falou, mas você vai, mas você precisa voltar. Porque senão você perde o acesso do SUS e você não consegue. E cheguei em casa, tentei não voltar. Mas a dor começou a ficar muito forte. E daí eu precisei voltar. Aí voltei, internei de novo e fiz a cirurgia. E nessa de eu fazer a cirurgia... E é uma cirurgia simples, né? Então, até então seria simples, Guilherme. Mas a hora que o doutor me cortou para fazer a cirurgia da minha vesícula, não era a minha vesícula. Era a minha apêndice que estava rompida. Eu estava com uma infecção muito grande no meu abdômen. E o doutor falou assim, olha, você foi salva. Porque se a gente não tivesse feito essa cirurgia em você, ia dar uma infecção generalizada, você não ia resistir. Porque eu tinha... o doutor, ele falou assim que ele tirou os meus órgãos para poder me lavar de tanta infecção que eu tinha dentro do meu abdômen. Nossa. Ele disse que ele tirou meio litro de pus de dentro de mim. Caramba. Então, ele falou assim que ele nunca tinha visto um caso desse tipo. Então, foi bem sério. E daí, ele falou assim, ó, você... Ele falou, eu te salvei. E eu brinquei com ele. Falei assim, o senhor me salvou, doutor? Eu brinquei com ele, né? Falei, não foi o senhor que me salvou, não. Falei assim, foi Jesus que me salvou, né? Daí, médico, você sabe que tem isso. Ele deu aquela risadinha toda, né? Ele falou assim, se nós não tivesse feito essa cirurgia, que não sei o quê. Falei, mas essa cirurgia quem me preparou foi meu Deus, né? Brinquei com ele, né? Porque toda a vida... Eu nunca fui sentimental, assim, dolorida. Eu não fico reclamando de coisas, né? E fui para casa, e num período de 3 dias que eu estava em casa, eu comecei a sentir muita falta de ar e voltei para a clínica, né? Liguei, falei, ó, tô passando assim, tô muito cansada, né? Tô com falta de ar, comecei a fazer inalação. E a moça falou, ó, vem que o doutor vai te atender. E eu fui. 10 horas da manhã, do consultório eu já fui para o hospital, do hospital eu já fui entubada, então foi tudo muito rápido. Caramba. E daí eu tava com Covid. Mas a senhora ficou teimando também que não queria voltar para o hospital, né? Não, é que eu sou teimosa, né? Eu detesto esse negócio. Então normal. Não, é porque é o jeito meu. Eu falei assim, porque eu tinha passado por um processo. Era normal, né? Algumas coisas estavam acontecendo, né? E eu, como eu não tenho essa cabeça de estar o tempo todo reclamando de problema de saúde, pra mim, né? Falei, vai passar. Eu falava, eu tô com fome, eu preciso comer, eu tô com fraqueza. Isso é normal, né? Mas não era o Covid que eu tinha pegado, né? Então, daí já era outro processo. Aí fui pro hospital, saí do Cristo Rei entubada e fui pro HU, né? HU. Nossa, mas chegou mal no hospital, então, pra chegar e entubar já? Não, na verdade não foi no mesmo dia que a gente fala assim, existia um processo pra ela. É que pra mim foi tudo muito rápido, porque eu desacordei. E um processo pra gente que ficou de fora, sabe? Ela foi pro hospital na segunda-feira de manhã, né? Umas 10 horas da manhã. Lá ela ficou internada. Aí ela passou o dia, né? A noite. Na terça-feira de manhã ela foi entubada. Entendi. Era umas 10h30, 10 horas, 10h30, quando ela foi entubada. Então, e daí foi onde eu fui. Ela foi entubada, me avisaram por telefone. Nossa. Aí eu vim de Londrina, que eu trabalhava em Londrina na época, né? Vim de Londrina, encontrei meu pai e meu irmão ali no hospital aqui, que daí ela foi entubada aqui, continuou aqui, né? Aí eu mandei mensagem pra minha tia, pra contar pra minha tia, né?
essa minha irmã, né, que foi criada comigo. Aí ela falou, ó, avisa a família. Porque a gente entrou pra falar com o médico e o médico, nossa, só faltou dar um atestado de óbito na nossa mão. Caramba. Sabe? E só que foi assim, em tudo a gente vê também o cuidado de Deus, porque assim, nessa que ela falou pra mim, avisa a família, liga pro tio Walter, né? Eu mandei mensagem no celular do tio Walter, liguei pro tio Walter, né? Aí a minha tia atendeu, a esposa dele atendeu. Aí eu falei pra ela o que tava acontecendo, e ela é enfermeira, né? Uhum. E daí eu falei pra ela o que tava acontecendo. Ela, onde você tá? Daí eu falei pra ela, tô aqui na frente do hospital. Peraí que eu tô indo aí. Tipo, eles eram de Sertanópolis. E a gente não tem o costume de se ver sempre, né? Então, tipo assim, era muito improvável ela estar aqui, entendeu? Sim. Ela, não, 5 minutos eu tô chegando aí, que eu tô no posto abastecendo o carro. Caramba. Ela falou pra mim, ela tava no posto ali pertinho, sabe? Aham. E aí, do jeito que ela tava, ela já veio com meu tio ali, eles vieram ali no hospital encontrar a gente. E aí foi quando ela entrou, assim, já, tipo, fazendo todas as pontes. Porque como ela era enfermeira, ela tinha acesso, né? Já ajudou a gente a falar com o médico, já conversou com um doutor lá de Sertanópolis que ajudou, sabe, a mexer com os trâmites da transferência dela, né? Caramba. Então foi tudo direcionado, assim, parece que. E daí eu lembro que ela pegou e falou assim, filha, me liga, qualquer coisa você me liga, mas assim, torce pra ela ir pro HU. Né? Que aqui na região é o hospital que se especializou, né, No Covid. no Covid, doenças respiratórias e tal. Então, seria a melhor opção, assim. E aí, quando a ambulância chegou, eu perguntei pro rapaz, né? Aí ele falou, não, a gente vai levar pro HU. Aí deu meu coração. Que alegria. Caramba. Mas foi, meu Daí Deus do céu. passei por todo o processo. E assim, foi duas histórias, assim, porque eles me contam essa história, mas parece que eu não vivi essa história, sabe, Guilherme? Parece que essa história não é minha. Porque Deus cuidou tanto de mim, ele foi tão fiel comigo, que eu não sofri, eu não vi sofrimento, não teve sofrimento comigo. E daí, quando eles me contam essa história, eu falo, nossa, será que era eu mesmo? Deus foi muito bom. Quando a palavra de Deus fala assim que, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu passei por esse vale da sombra da morte. Passou. E eles viram isso acontecer. E eu escutava tudo, Guilherme, eu não desacordei. Eu fiquei entubada, eu ouvia. Eu não sei se... A doutora, depois, ela comentou comigo, porque eles fazem várias perguntas pra gente, né? Ela falou assim, que é um caso raro. A pessoa ser entubada, tomar o medicamento, porque eles dão medicamento pra gente entrar em coma, né? Sim. Coma induzido, que eles falam, né? E ela falou assim, é raro acontecer da pessoa não entrar em coma, porque o remédio é pra isso. É pra isso. E então, mas como eu tinha passado por esse processo de infecção, eu tinha tomado muito medicamento, ela disse que às vezes foi isso que não deixou com que o remédio fizesse efeito. Então, pra mim, eu ouvia tudo. Então, eu ouvia os comentários. O que era mais desesperador. Eu imagino. Porque você imagina, você tá... Porta, que tem um bicho chato voando, Cê agora tá- acho que ele sai. Não, ele tá Você tá com o olho aberto. Você tá com o teu olho aberto, mas você não tá enxergando. Sim. Você tá toda amarrada, não consegue se movimentar nada. Meu Deus. Aí você escuta as pessoas conversando perto de você. Aí eu lembro que eles me viravam de bruço. E eles falavam, eles davam sentença, porque assim, de tempo em tempo, troca os enfermeiros. E daí, quando os enfermeiros iam trocar a equipe, eles passam os dados da pessoa, né? Sim. Então, essa é a fulana, o caso dela é esse e tal. E eu lembro que, onde eu trabalhava, a gente assistia muito a Carlos Camargo na época, né? E esse lá, o grau 3 e o grau 4. O grau 4 já era morte. O grau 3 era quase morte, né? Nossa. E ele falava assim, o grau dela é 3, entre 3,5. E eu falei, meu Deus, né? Eu pensava comigo, né? Falei, nossa, é eu, tô morrendo, né? Caramba. Daí eu ficava ali falando, mas eu não tô, não. É mentira, eu tô escutando, eu não tô morrendo, eu tô escutando. E então Deus me deixou consciente. Eu fiquei consciente. Então eu ouvia. Então, assim, às vezes eles falavam, nem era de mim. Porque eu lembro que eles, um dia, eu ouvi assim, nossa, que mulher. E eu tava com um corte na barriga. Aí eu lembro que a pessoa chegou e falou, nossa, o que aconteceu com ela? Uma mulher tão jovem.
Ela levou uma facada na barriga, porque eu tava com um corte na barriga, porque eu tinha feito cirurgia, né? Então, eu tava com aquele corte na barriga, né? Nossa, ela levou uma facada na barriga. Daí ela falou, nossa, o caso dele é muito grave. E daí eu falei, nossa, é eu, né? Eu tô com corte na barriga, né? Eu fiz cirurgia. Mas não foi facada. Que vontade de falar, não foi facada, né? Caramba. E daí eu lembro que um dia eles falaram assim, nossa, que dó, essa mulher tão jovem, né? E daí ela pegou e falou assim, qual que é o caso dela, né? Daí eles passam a ficha técnica deles lá, falando, então, a gente já está no terceiro e último remédio, não tem mais o que fazer por ela está no paliativo, né? E a gente só está aguardando o medicamento, mas não tem mais o que fazer. O último medicamento foi dado, mas o organismo dela não reage. E alguns órgãos estão paralisando. Aí eu falei, nossa, é eu, né? É eu. Aí Não tá não, tô aqui. Aí eu escutando aquilo, né? Aí eu lembro que daí eu fiquei prestando atenção, daí ele falou assim, nossa, e que dó. O filho dela tá na mesma situação, internado aqui. Aí na hora eu me liguei, porque quem cuidava muito de mim na época era o João Vinícius. O João Vinícius, ele o tempo todo ali cuidando de mim, né? Eu falei, nossa, é o João. O João pegou Covid também, né? Nossa, o João também tá aqui. Aí doeu meu coração. Eu falei, Deus, né? Meu filho não, né? Eu tá aqui, eu não tô sofrendo, mas meu filho, né? Tá aqui também. Aí eu lembro que eles falaram assim, nossa, e o menino dela é uma criança. Eu falei, então não é eu. Meu filho não é criança. Não sou eu. E daí eu colocava na minha cabeça, não sou eu. E daí tinha... Até então, não tinha ninguém que viesse conversar com a gente. E... Então, daí, quando eles perceberam que eu estava acordada, porque eu lembro que chegou uma menina na cabeceira da minha cama, ela começou a mexer no meu cabelo. E ela falou assim, que eu tinha unha bonita, eu estava com a minha unha, que eu tinha feito a unha, né? Ela falou, nossa, você tem uma unha tão bonita. E ela começou a cuidar de mim ali, uma enfermeira. E ela começou a falar comigo, coisa que ninguém tinha feito até então. E ela colocou a mão na minha mão, assim, sabe, mexendo comigo ali, passando alguma coisa em mim, assim. E ela pegou e falou assim, você gosta de música? Você gosta de música cristã? Aí eu mexi o dedo. E ela percebeu que eu tinha mexido o dedo. Ela falou assim, você está me ouvindo? Né? Mas isso aí já fazia, né, um tempão que eu estava lá. Aí eu mexi o dedo. Ela falou, você está me ouvindo? Mexe o dedo. Daí eu mexi o dedo. Ela falou, nossa, você está me ouvindo. Ela gritou. Ela falou, gente, ela está acordando. Mas eu estava acordada. Tá acordada faz tempo, moça. Né? Aí já veio, sabe, o pessoal, ela está acordando do coma e tal, né? Aí, você gosta de música? Mexe o dedo. Aí eu balancei o dedo, né? Aí ela falou, você gosta de música evangélica, né? Daí eu balancei o dedo. Ela falou assim, eu vou colocar uma musiquinha para tocar para você, né? E colocou uma musiquinha bem baixinha no meu ouvido, né? Para me ouvir ali, né? E daí eles ficaram naquela expectativa. Daí, a partir dali, começaram a vir conversar comigo. Você lembra qual que foi a música que colocaram para você? Eu lembro, era da Aline Barros. Era uma música da Aline Barros. Ressuscita? Ressuscita. Não era Ressuscita, não. Mas era uma música bem gostosa.